Oi, tudo bem? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: qual que é a diferença entre mar e oceano? Antes de começar, eu peço para você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Vamos nessa? Então vamos lá. Então, primeira coisa, falando sobre mar e oceano. Primeiro, diferença entre oceano e mar. Oceano é uma grande porção de água salgada que circunda os continentes. A gente tem que lembrar que o nosso planeta é constituído, em sua maioria, por água, né? Então, os oceanos eles são a imensa maioria do nosso continente. E eles cercam os continentes, né? A imensa maioria do nosso planeta. Acho que eu falei continentes, a imensa maioria do nosso planeta. Então, os oceanos eles cercam os continentes, certo? Já os mares, eles são cercados pelos continentes. Não por todos os lados, né, mas os mares eles são cercados por continentes. Os mares também são bem menores do que os oceanos. Aí você vai falar, professor, mas a gente sempre fala mar e oceano como sendo a mesma coisa, né? Por exemplo, quando você vai falar de altitude, você fala que a altitude é a altura do relevo em relação ao nível do mar. Isso aí é uma questão de língua popular, né? A língua popular coloca mar e oceano como sendo sinônimos. Tá errado? Não necessariamente, né? É uma palavra que ela já caiu no uso popular e é normal, né? Usarem como sinônimos. Mas, geograficamente, tem essa diferença, né? A grandeza. O oceano é muito maior que o mar e o mar, por sua vez, por ser menor, ele está cercado pelo continente. Ele fica próximo ali do continente ou quase fechado ali por continente, beleza? Então essa é a diferença básica entre mar e oceano. Mas vamos continuar esse vídeo aqui falando sobre os oceanos. Primeiro, os oceanos, quem são eles? Nós temos o Atlântico, o Pacífico, que é o maior de todos, né? O Índico, e aí nós temos os oceanos menores, que é o Glacial Ártico, que fica no Polo Norte, e o Oceano Antártico, que dentre os oceanos é o mais jovem. Por que o Oceano Antártico é o mais jovem? Porque ele foi reconhecido como um oceano mais recentemente. Isso acontece por quê? Porque muitos estudiosos sobre oceanos consideravam, e muitos ainda consideram, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Antártico como mares, porque eles são menores, né, do que os outros três grandes oceanos. Então, para alguns, pelo tamanho deles, eles são, na verdade, mares e não oceanos. Mas o consenso atual é que eles são oceanos, sim. Inclusive, o Oceano Antártico, ele é maior que o Ártico, né? E ele é o único oceano que abraça um continente inteiro, né? O Oceano Antártico, né, como o nome sugere, ele está banhando ali a Antártida ou Antártica, né? Tanto faz o nome que você quiser colocar. E dele também sai uma grande corrente marítima, a maior de todas aí, que é a Circumpolar Antártica. Então aqui nós temos os grandes oceanos, né? Como a gente já comentou, lá embaixo o Oceano Antártico, lá em cima o Glacial Ártico. Continuando, o Oceano Pacífico, né? Ele é o maior do mundo, né? Ele tem muitas ilhas por ser o maior do mundo. Nele está o Cinturão de Fogo. O Cinturão de Fogo do Pacífico, né, é a região onde há a maior atividade tectônica no nosso planeta. É uma área de bastante atividade vulcânica, bastante atividade sísmica, né, os abalos sísmicos, terremotos, maremotos. No Pacífico também é uma área de ocorrência de tsunamis. Ou seja, o Cinturão de Fogo é uma área, né, bem intensa, que pega ali no oeste da América como um todo, tanto a América do Sul, Central do Norte, e o leste da Ásia, né? Então, esse cinturão de fogo do Pacífico, por exemplo, quem está nele? Está o Japão, por exemplo, que sofre bastante com a atividade tectônica. Fiz até um vídeo sobre terremoto no Japão, né, mais recente aí. Então, caso você queira ver, né, esse vídeo, estudar sobre terremotos, né, tem um videozinho sobre isso aqui no canal, né? E o Cinturão de Fogo é essa região mais intensa. O Pacífico, né, próximo ao Equador, tem as áreas bem mais quentes, né, e próximos aos polos, as temperaturas chegam ali próximo a zero, por conta aí do nosso planeta mesmo, das zonas térmicas, né? Há várias correntes marítimas que saem do Pacífico, né, são uma região importante. Aqui eu coloquei uma imagem sobre uma fake news, né, falando que o Atlântico e o Pacífico não se misturam. É uma fake news, né, como você pode ver, eu vou colocar na descrição o link dessa investigação, dessa fake news, né? Mas como você pode ver no vídeo original, na verdade, essa imagem é o Oceano Pacífico com água de geleira, água que derrete de geleira. E água de geleira é uma água com densidade diferente. Então, a densidade da água é diferente, né? A água é composta por água doce, então quando ela entra em contato com água salgada,
a densidade fica diferente e aí as águas não se misturam inicialmente. Igual, né, aquele famoso experimento de água e óleo, né, eles não se misturam por quê? Porque a densidade é diferente. Aqui também, a densidade é diferente pela água doce em grande quantidade misturada com a salgada. Por isso que ficou essas colorações. Mas não é Atlântico e Pacífico do mesmo jeito que aqui também não é. Aqui, na verdade, é o rio Mississippi, né, se encontrando aí com o oceano também. E aí é o mesmo motivo. O rio Mississippi é água doce. Então, por isso que a densidade dos dois é diferente e aí forma essas paisagens até bonitas, né? Esse encontro das águas. O Brasil tem um encontro das águas muito famoso, que é o do Rio Negro e do Rio Solimões, que formam o Rio Amazonas, que é, até então, o maior rio do mundo. Eu falo até então porque o Rio Nilo, por muitos anos, foi considerado o maior do mundo. Existe essa certa disputa do Rio Nilo com o Rio Amazonas para ver qual que é o maior do mundo. O Oceano Atlântico é o que banha o Brasil, né, o segundo maior, perto somente para o Pacífico, né, aí coloquei uma fossa, né, só por curiosidade, né, a mais profunda é a de Porto Rico, né, a área subterrânea lá, o buraco, digamos assim, um buraco no fundo do mar, o mais profundo tem 8.380 metros de profundidade. Nela sai a corrente do Golfo, né, a corrente do Golfo é uma corrente importante porque ela leva calor para o hemisfério norte. Nós também temos o Mar Mediterrâneo, o Mar do Caribe, que são mares importantes dentro do Oceano Atlântico. O Oceano Índico, né, ele tem a Fossa de Java, com 7.000 metros de profundidade, tem o Mar Vermelho, o Mar Arábico, é a área de monções, que tem as chuvas muito intensas durante parte do ano e a seca muito intensa em parte do ano, que acontece ali no Sudeste Asiático, certo? Exatamente onde está o Oceano Índico. O Oceano Glacial Ártico é o menor de todos, tem águas frias, né? Ele é formado por porções de terras, né? Lembrando, né? O Ártico ele é formado... As geleiras do Ártico, em grande maioria, são formadas por camadas de gelo, né? Ao contrário da Antártida, que é formada, né, por relevo e por cima do relevo está o gelo. Então tem essa diferença aí nessas regiões. E o Ártico, né, ele é formado por porções de terras dos países que estão no Polo Norte. Não é um continente igual a Antártida ou Antártica. Quanto aos mares, né, o Mar Morto, na verdade, ele nem mar é. Ele é um lago de água salgada, que recebe água doce também nele. Esse lago chamado Mar Morto, né, ele é conhecido por esse nome por ele não ter vida, ou, na verdade, ter pouca vida. Ele tem vida, mas é pouquíssima. São poucas espécies que sobrevivem ao Mar Morto. Por quê? Porque esse lago ele tem uma grande concentração de sal. Então, por isso, poucas espécies conseguem sobreviver ali. E esse mar, ele é muito famoso também porque as pessoas vão lá, né, fazer turismo e tal, porque elas vão lá para crer essa quantidade de sal, que faz com que a densidade propicie que as pessoas, em geral, não afundem nesse mar. Que a densidade é tão grande que as pessoas não afundam nessa água. E é uma depressão absoluta. Lembrando, né, depressão é uma área mais baixa do que as áreas que estão ao redor. As depressões, em geral, são as depressões relativas que estão acima do nível do oceano. Mas também existem as depressões absolutas que ficam abaixo do nível do oceano. O Mar Morto, por sua vez, né, ele tem menos 471 metros, ou seja, ele é uma depressão absoluta. Ele fica ali entre Israel, Palestina e Jordânia. E esse mar ele está secando por conta da alta utilização do Rio Jordão, que essa é uma região desértica, então o Rio Jordão ele tem as transposições, né, ele tem desvios, digamos assim, para abastecer áreas que não têm água. E aí, nesse caminho que essas regiões são abastecidas, o Rio Jordão vai perdendo força, e quando ele vai desembocar nesse mar, ele leva pouca água já. E aí, por conta disso, esse rio está secando. É um processo parecido, esse lago está secando. É um processo parecido com o que sofreu o Mar de Aral também, que diminuiu bastante por conta do mesmo motivo, né? Muita utilização dos rios que levavam água para esses mares. No caso aqui do Mar Morto, esse lago. Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho ele fica ali entre o Egito, né, e a região ali de Israel, né, do Iêmen, aquela região ali da Península Arábica. Essa região é muito importante comercialmente, porque o Mar Vermelho ele é parte da rota que liga o Mar Mediterrâneo à Ásia. Então, lá na Europa tem o Mar Mediterrâneo, aí as embarcações saem do Mar Mediterrâneo, passam pelo Canal de Suez e aí atravessam o Mar Vermelho para chegar, né, à Ásia. Então, é uma área comercialmente importante. E essa área, recentemente, está tendo conflitos com os Houthis, que é uma etnia do Iêmen, e essa etnia do Iêmen em apoio ao Hamas, um conflito entre Hamas e Israel, né?
esse grupo está atacando embarcações americanas, britânicas, enfim, dos países que apoiam Israel, que passam por ali. E aí, né, em contrapartida, os países que estão tendo suas embarcações atacadas, né, por uma questão, né, de perda de dinheiro, eles estão atacando de volta, né, o Iêmen. Então ali nós temos um conflito nessa região, que é bem aqui, ó, nessa pontinha de baixo do Mar Vermelho, certo? Nessa pontinha de baixo é onde está tendo esse conflito aí. Também é uma região de pirataria, né? Os piratas, claro, não são aqueles piratas caricatos que a gente vê em filmes, né? Em desenhos e tal, mas os piratas, eles sequestram embarcações que passam ali pelo mesmo motivo, né? Ali passa muito dinheiro do nosso planeta. Um bom filme, sim, claro, filmes eles vão distorcer um pouquinho a realidade porque é filme, né? É meio que ficção, de certa forma. Mas um bom filme para você entender um pouquinho da pirataria ali chama Capitão Phillips, que é baseado em fatos reais. O nome do Mar Vermelho não se sabe ao certo, né? Pode ser por conta da Maré Vermelha, por conta das montanhas que existem ali de rubi, por conta de bactérias que deixam a água avermelhada, mas não há um porquê dele chamar Mar Vermelho, assim, uma exatidão do porquê. O Mar Mediterrâneo, ele faz parte dessa rota que eu falei. Ele é o maior mar do mundo, é um mar que serve de exploração de petróleo e gás natural. Ao redor dele nós temos o clima mediterrâneo, que é importante para o planeta, é uma região ali em Portugal, Espanha, Itália, Marrocos. É uma região de produção de azeitonas, né, de azeites, de uvas, de vinhos. Então é uma região importante aí, né, para o nosso planeta. É uma área de passagem de refugiados e é uma área com histórias muito tristes, né? Porque os refugiados eles passam em embarcações e muitos deles não conseguem chegar ao destino e alguns deles conseguem chegar na Europa e são mandados de volta no mesmo Mar Vermelho. Então ali é uma situação de emergência humanitária essa região do Mar Vermelho. Muitas pessoas passam ali fugindo de guerras, fugindo da pobreza, tentando encontrar uma vida melhor no continente europeu. E aí, na Europa, atualmente está tendo uma crescente onda de xenofobia muito por conta dos refugiados. Xenofobia que é a discriminação, a aversão aos estrangeiros, que é uma grande contradição dentro da Europa, porque a Europa, de certa forma, ela precisa de trabalhadores, porque a Europa, ela, ao longo de vários anos já, ela está diminuindo sua população, principalmente a população mais jovem, e aumentando a população idosa. Então, eles precisam de mais gente para trabalhar para sustentar esses idosos. A Europa precisa disso, é uma característica importante da Europa. Mas a xenofobia não é racional. Xenofobia é algo inerente ao ser humano, né, de uma questão de superioridade, né, às vezes racial, e faz com que essas pessoas odeiem os estrangeiros e os refugiados eles acabam sendo as maiores vítimas, né, porque são pessoas que estão fugindo por desespero, entrando no país deles. Então, eles são mais vulneráveis ainda do que uma pessoa que migra simplesmente para procurar trabalho na Europa. Então, é um grande problema. Farei vídeos depois, né, sobre xenofobia especificamente. Enfim, recapitulando. Na aula de hoje, nós vimos a diferença entre mar e oceano. A diferença, basicamente, é a grandeza. O oceano é muito maior do que o mar, né? O oceano é uma grande porção de água salgada que cerca os oceanos. O mar é uma pequena porção de água salgada que é cercada por continentes. Nós também podemos falar, né, sobre por que as pessoas chamam o oceano de mar, então. É uma questão popular, não está errado, é a linguagem popular, mas geograficamente é importante a gente saber que existe essa diferença, né? Uma diferença que as pessoas sempre perguntam para mim, então achei importante fazer esse vídeo aqui para falar sobre isso. Nós temos aí os grandes oceanos, né, que são 5, né? O Atlântico, o Pacífico, que é o maior deles, o Índico, e nós temos ali nos polos o Oceano Glacial Ártico, lá no Polo Norte, e o Oceano Antártico no Polo Sul. Entre os mares, nós temos vários mares importantes no nosso planeta. No vídeo eu citei aqui o Mar Mediterrâneo, que é o maior mar do mundo, o Mar Vermelho, esses dois fazem a rota de passagem de mercadorias da Europa para a Ásia, então comercialmente eles são importantes, né? Eles são ligados pelo Canal de Suez, que fica no Egito, que é uma área, né, que o ser humano fez um buraco para ligar os dois mares, para ser possível essa rota, né? Se não existisse o Canal de Suez, as embarcações teriam que dar a volta na África, fazer o caminho de Vasco da Gama, né? Dar a volta na África toda vez que fossem transportar mercadorias para a Ásia. Com o Canal de Suez, esse caminho ficou mais facilitado. Mas existem outros mares, né? Por exemplo, na América nós temos o mar famoso, que é o Mar do Caribe, que tem paisagens belíssimas, né? Tem um Mar da Arábia, tem um Mar Cáspio, enfim, vários mares que existem no nosso planeta. Então, mais uma vez lembrando, o mar ele é menor do que o oceano e ele é cercado por continentes.
Espero que você tenha gostado, que essa aula tenha sido útil para você. E caso você tenha gostado e não tenha deixado o like ainda, peço mais uma vez que você deixe seu like. Obrigado por estar aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.